O homem ficou desesperado, porque quando nós perdemos algo que não é nosso, que nós pegamos emprestado com alguém, dá um desespero. Há um conforto maior quando há algo próprio nosso. Mas quando... Quem já pegou o carro de alguém emprestado aqui? Já calhou do pneu furar contigo? Aí a pessoa fica assim, né? Pô, mas você não viu aquele prego? Você tem que dar as explicações mais ridículas e estúpidas. Se você estaciona o carro na rua e alguém arranha, a pessoa fica perguntando a você, mas quem foi que arranhou? Não sei, eu não estava lá, eu deixei o carro e fui no shopping. Uma vez eu falei com a minha esposa, eu tinha comprado um carro, tinha uns 2 meses de uso, 0. E eu sempre falei, não deixa o carro do lado de fora, bota no estacionamento do shopping. Ela, amor, mas é muito caro. Na época era R$10. Eu falava assim, bota no estacionamento. Aí ela, tá, só para eu emprestar, ela foi com o carro. Aí quando ela voltou, tinha um risco de fora a fora. De fora a fora. Lá. E por que que eu queria a explicação? Porque a primeira coisa que a nossa humanidade faz, pastor, é o que? Procurar um culpado. A primeira coisa, a primeira sensação nossa, a nossa primeira atitude é procurar um culpado, como se achasse um culpado fosse resolver todas as coisas. Ela poderia achar 2, 3 culpados, mas não ia devolver a pintura do carro, ia continuar arranhado. Mas é um desespero enorme quando nós estamos com algo de uma outra pessoa e que acontece algo na nossa mão. Se bater com o carro, então ferrou. Por que que esse cara bateu com você? Aí você vai ter que dar uma explicação que você não tem. Mas a palavra diz que quando aquele homem pegou o machado e bateu no tronco da árvore, diz que o ferro do machado ele caiu e foi parar no fundo do rio. E aí ele gritou, socorro, ai meu Senhor, esse machado não é meu. Ele é emprestado. Mas qual era o medo dele? De ter uma represália ali naquele momento. De ter várias perguntas. Mas quando o homem de Deus ele entende qual o processo de Deus na nossa vida. A primeira coisa, aquele homem de Deus falou assim, pega um pedaço de pau ali. Aonde foi que esse machado caiu? Foi aqui nessa região. E ali ele mandou colocar aquele machado e trouxe de novo o ferro. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que Deus não está procurando qual é o seu pecado para lhe perdoar. Ele está te perguntando nessa noite, onde é que você caiu? Aonde é que você caiu que eu vou te trazer de volta? E muitas vezes nós ficamos com vergonha de expor as nossas limitações para o Senhor. Nós ficamos falando que nós não temos pecado. Se eu fizer agora um apelo e falar assim, ó, quem é que tem pecado, vem aqui na frente para orar agora. Fica todo mundo encolhido nos bancos, porque ninguém tem coragem, ninguém quer ferir a sua reputação. E a palavra diz que se você falar que não tem pecado algum, você está mentindo, porque todos nós somos pecadores e todos nós somos oriundos desse pecado. Mas conservar a nossa reputação é muito mais importante do que a nossa salvação em muitos momentos. Ainda que você sabe que se você não confessar o teu pecado, porque a palavra diz que ele é fiel e justo para perdoar o pecado de quem confessa. Mas muitas vezes nós preferimos pegar tudo e colocar dentro de uma embalagem. Quando você vai ali no açaí, vou falar o açaí porque a maioria mora aqui perto. Você já viu que a menina pergunta se você vai querer sacola? Às vezes dá vontade de falar assim, não, vou levar tudo aqui no braço, né? Vou levar tudo no braço. É por causa disso que nós vamos deixar de ser gente. Porque se você pegar 90% das pessoas, nós agimos assim. E quando Deus fala, através da palavra dele, se você confessar o seu pecado, eu sou fiel para perdoar.
a gente pede assim, me dá a sacolinha pequena, porque eu tenho só alguns, e talvez eu não tenha nenhum. É preferível muito mais eu sair com ele aqui abraçadinho, colado no meu peito, porque se eu falar que eu preciso de uma sacola grande, a igreja vai começar a olhar para mim, a igreja vai começar a julgar, mas eu quero dizer para você que ele é fiel e justo, independente da sacola que você está carregando, independente se você está levando nos braços ou não. Mas a gente precisa entender que diante de Deus nós precisamos levar uma vida de arrependimento, porque a palavra dele diz que se você virar e falar que você não tem pecado algum, você é mentiroso. Pastor, tem hora que brinca e tem hora que é bravo, né? Mas é a palavra que é brava, gente. A palavra não veio para ficar somente fazer carinho. Tem momentos que ela até faz carinho, mas o grande carinho que a palavra vai te fazer em você é te levar para os céus, é te levar para a eternidade, é te levar para morar com Deus justo, com Deus eterno. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui brincando de pregar a palavra, não estamos aqui brincando de igreja, não estamos aqui brincando de ceia, nós estamos aqui para falar que tem um Deus que é justo e que os olhos dele estão sobre a nossa vida. Pode falar aleluia, que é verdade. Aleluia. Tem uns cultos que tem alguém que fala assim, é verdade. Aqui ninguém quer falar. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Meu evangelista está ligado. E no versículo 8 diz, se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando. Engraçado é que nós pensamos que estamos enganando as pessoas. Parece que nós estamos enganando as pessoas que estão ao nosso redor, Michel. Se acabar o culto agora, eu falar assim, ó, quem tem pecado, vem aqui na frente para a gente fazer uma oração. Aí a primeira coisa, fala assim, eu não vou porque eu não tenho pecado nenhum. Eu acabei de passar na caixa do supermercado e ela me ofereceu uma sacola para eu colocar os meus pecados. Eu falei que não precisava, porque eu não tenho pecado algum. E a palavra diz que se você diz que não tem pecado algum, diz que você é mentiroso. Por trás dessa palavra. Bota o versículo 9 aí. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade, de todo pecado. Você sabe o que é ser limpo por Deus, querido? Você quer ter essa experiência de ser limpo por Ele nessa noite? Então, a primeira coisa, levanta as tuas mãos e começa a falar com Ele. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu sou essa pessoa que está escrita aí nessa palavra. Eu sou essa palavra, eu sou essa pessoa que está aqui, ó, entre esses versículos. Porque muitas vezes nós queremos esconder. A palavra diz que nós estamos enganando as outras pessoas, mas nós não podemos enganar a nós mesmos e muito menos a Ele. Nós estamos caminhando, queridos, para a eternidade. Exceto que no caminho da eternidade a gente passa por alguns lugares. Mas desde que nós nascemos, o nosso destino é a eternidade. Nesse trajeto entre que nós nascemos até chegar à eternidade, nós temos alguns lugares que nós chegaremos ou chegamos. Teve algumas pessoas aqui que primeiro passou pelo Venina. Quem passou pelo Venina aqui no caminho? Quem passou pelo Arruda? Esses são os pontos que nós paramos. Quem passou pelo Monteiro Lobato? Quem passou pela Estácio? Quem passou pela Unigran Rio? Quem passou pela Unig? Esses são alguns pontos que nós vamos passando. Esses são os pontos que nós vamos passando durante o nosso caminho pela eternidade. A tua casa, a tua família é um dos pontos que você parou nesse caminho para a eternidade. Mas aquilo ali não é um ponto final na tua vida.
Tem pessoas que passou por momentos de dificuldade, foram parar nos hospitais, foram parar nas UPAs, mas pela misericórdia de Deus você está aqui, porque aquele ali não foi e não é o teu ponto final. O teu ponto final é na eternidade. E você está aqui nessa noite para entender isso, que há um Deus que zela pela tua vida. Há um Senhor que sofreu na cruz, que Ele foi humilhado, que Ele foi chicoteado, para que você tivesse livre acesso ao Pai, querido.